Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist Cálculos em Química. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão de química que ajuda você a construir uma sequência didática para você estudar um pouco mais exercícios de química que envolvam cálculos. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Vem dar uma olhada na questão do dia. A questão de hoje, que é a questão número 10, é uma questão cujo assunto é número de átomos e a nossa fonte está aqui indicada, uma questão de 2013. Vamos dar uma olhada no enunciado. Considere que uma garrafa de vinho contenha ácido tartárico na concentração de 6 gramas por litro. Dados: fórmula molecular e massa molar do ácido tartárico, indicados aqui, e a massa molar aqui, ó, 150 gramas por mol, e a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23 entidades. Quantos átomos de carbono provenientes apenas do ácido tartárico existem em 3 litros de vinho? Lembra que nessa tela você pode pausar, tenta fazer sozinho. Na próxima tela eu vou empacotar as questões, colocar no cantinho para eu ter um espaço de resolução. Vamos dar uma olhada, então, aqui. Vamos começar a resolução. A gente começa tirando algumas informações, como 6 gramas por litro, 150 gramas por mol, e ainda pergunta quantos átomos de carbono nos 3 litros. Então, vou colocar algumas interpretações aqui. A gente começa com essa informação, 6 gramas por litro. Embora essa informação seja de um exercício de cálculos de concentração, a gente vai conseguir resolver sem envolver a fórmula de cálculo de concentração. A gente vai envolver só regra de 3 aqui. Esse número, 6 gramas por litro, a gente pode interpretar assim, olha, significa que existe 6 gramas dessa substância, que é o ácido tartárico, em cada 1 litro do vinho. 6 gramas por litro significa 6 gramas em cada 1 litro. O texto me disse que eram 3 litros de vinho. Se eu fizer uma regra de 3 simples aqui, nós vamos chegar que a massa vale 18 gramas. Nos 3 litros de vinho, nós temos 18 gramas desse ácido tartárico. O ácido tartárico, a fórmula está indicada aqui pra gente, veja só. Então, eu vou pegar essa fórmula de ácido tartárico e vou escrever ácido tartárico aqui para ganhar um pouco de tempo. Esse ácido tartárico, o varal dele fica 150 gramas, é a massa de 1 mol, e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que a massa molar é referente a esse composto todo, a essa fórmula toda. 150 gramas é a massa de 1 mol, e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido tartárico. Quando eu pegar esse 18 e colocar aqui embaixo do 150, lembra? Grama embaixo de grama. E eu multiplicar em cruz, eu vou descobrir a quantidade de moléculas. Descoberta a quantidade de moléculas, esse número, se você olhar ali, tem um número próximo disso e não é a alternativa correta. Porque esse número é o número de moléculas. A questão quer saber da gente quantos átomos. E para isso a gente vai olhar para a fórmula. E quando a gente olha na fórmula, a gente vê 2 carbonos aqui. A gente também vê carbono aqui, um parênteses, e o número 2 fora do parênteses. Então eu tenho que contabilizar quantos carbonos tem. Olhando para essa fórmula, você pode ver que, então, a cada uma molécula, nós temos 4 átomos de carbono. Então, vamos montar essa regra de 3. Então, em cada uma molécula, nós temos 4 átomos de carbono. E aí, a minha pergunta é, e nesse tanto de moléculas? Porque primeiro eu descobri a massa, depois eu descobri moléculas, e agora eu quero saber quantos carbonos. Se cada uma molécula desse ácido tem 4 carbonos, em 0,72 vezes 10 a 23 moléculas, quantos carbonos tem? Observem que aqui eu não coloquei notação científica. Eu vou deixar para colocar notação científica só no final da questão. Então, multiplicando aqui em cruz, olha, nem precisei me preocupar com a notação científica, porque ficou em notação científica. Deu 2,88 vezes 10 a 23 átomos de carbono, como nos indica o gabarito. Alternativa D. Moçada, essa é uma questão difícil. Difícil porque nós tínhamos que primeiro descobrir a massa do ácido tartárico, depois descobrir a quantidade de moléculas, descoberta a quantidade de moléculas, descobrir a quantidade de átomos totais. Para isso eu precisei olhar para a fórmula. E aí, como se só isso não fosse difícil, olha, tem um peguinho aqui do número 2 fora do parênteses, multiplicando aqui, totalizando 4 átomos de carbono. Então, essa é uma questão difícil, a resolução está aí, está pronta. Minha sugestão volta para a tela anterior, volta o vídeo naquela tela só da pergunta, tenta fazer você agora sozinho, talvez até arrume uma outra estratégia, vê se o caminho faz sentido, vê se chega nessa resposta aí para você. Moçada, esse é o final desse vídeo e é também o final dessa questão. Eu
Espero vocês para a próxima questão, para que você possa aproveitar essa sequência e estudar um pouquinho de exercícios de cálculo em química. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.